Olá, meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Tavares e vocês estão no podcast Atualiza. E hoje, lembrando que o assunto é muito sério, é de extrema importância. Para você, na tua opinião, briga de marido e mulher se mete a colher? Tudo isso a gente vai ficar sabendo através da promotora Andréia Frias, que já está aqui conosco. Ela vai estar nos orientando e principalmente as mulheres, o que elas devem fazer, quais são os direitos dela. Fiquem aí e continue conosco compartilhando e comentando. Tudo bem, doutora? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço mais uma oportunidade de estar falando aí para os seus seguidores, tá? Seguidoras, né? Principalmente. Sim. E hoje o tema é um pouquinho pesado, porque nós vemos, ultimamente, a gente tem acompanhado na rede social, né? Infelizmente, aquela moça que sofreu agressão no elevador, levou mais de 60 socos na cara de um ex-jogador de basquete e quase que aconteceu um feminicídio, né? Mas graças a Deus, menos mal que foi só o ferimento. E na sua opinião, doutora, as agressões têm aumentado e por que têm aumentado? Bom, né? Pegando o gancho, né, dessas imagens, obviamente, né? O processo em si, a situação lá, né? Isso tudo vai ser apurado, mas enfim, né? Essas imagens tornaram-se públicas, né? Sim. E é bem importante isso, porque muitas vezes quando a gente fala da violência contra a mulher, as pessoas minimizam um pouco. Elas falam, mas é muito mimimi, é mimimi. E essa mesma situação, se tivesse assim num boletim de ocorrência, fulana de tal, ao entrar no elevador, o companheiro começou a agredir, aquilo ia ser uma notícia que não ia ter um décimo do impacto das imagens que tiveram. Então, quando a gente vê as imagens, né, a gente vê realmente, tá, como não é mimimi, como a gente está falando de coisas que, infelizmente, têm acontecido todos os dias, né, todas as horas, todos os minutos. Se for contar por minutos, nesse minuto que a gente está falando, Isa, tem várias mulheres sendo agredidas nesse minuto. Meu Deus. Né? E, infelizmente, né, muitas vezes poderia se evitar chegar até esse ponto. E nem todas as vezes tem uma câmera filmando. Então, Verdade. Por isso que muitas vezes as pessoas, né, minimizam, acham que isso é um estardalhaço que hoje as mulheres estão fazendo. Mas muito pelo contrário, a situação está caótica. Nós vivemos uma pandemia de violência contra a mulher. Não que isso não existisse antigamente, né? Mas, infelizmente, né, com tudo isso que a gente vê hoje, nós estamos falando só de 30%. Esse volume que a gente vê, né, na minha vara, no outro segundo juizado, que são muitos e muitos processos, eles significam só 30%, ou seja, 70% dos casos são subnotificados, estão acontecendo e as pessoas não estão fazendo nada. E o que você disse, a questão da denúncia, ela é de extrema importância, por quê? Porque, normalmente, né, na grande maioria dos casos, e vamos falar até no feminicídio, que você tocou, né, que poderia ser até uma tentativa de feminicídio, né, essa situação, o feminicídio ele não acontece do nada. Não é de um dia para o outro que o casal briga, ou esse casal, e o sujeito vai e dá um tiro, dá uma facada, né? Ela se origina de um relacionamento abusivo. Ela tem uma característica específica, diferente do crime que acontece na rua, que do nada, né, você infelizmente pode levar um tiro por causa do seu celular. Sim. A violência doméstica, ela tem essa característica da progressividade. Ela começa com a humilhação, com o controle, com o falso amor. A vítima, ela não enxerga a chamada violência invisibilizada. Às vezes ela acredita que aquele companheiro está protegendo. Ele gosta tanto de mim que ele quer ficar comigo. Ele não quer que eu visite meus parentes. Meu Deus. Ele não quer que eu visite minhas amigas. Então ela meio que romantiza. Mas na verdade o agressor faz isso para quê? Para colocar a vítima na redoma, para deixar ela sob o controle dele. Sobre o domínio dele. Sobre o domínio. Porque quando ela compartilha isso com uma amiga ou com um familiar, o familiar alerta. Veja bem,
Ele não pode controlar as roupas que você usa. Ele não pode controlar, né, as coisas que você faz. Por quê? Porque não é porque você está num relacionamento que você não tem os seus momentos de individualidade, né, de compartilhar com outras pessoas. Então, é importante que essa denúncia ocorra e ocorra o quanto antes, porque o quanto antes ela ocorrer, menores serão os danos, né? Mas não tão amargo será o remédio, eu costumo falar, Sim. porque muitas vezes aquela vítima ela tem vínculos com o agressor, ela tem os filhos, ela tem toda a família. O que ela pretende efetivamente é romper aquele ciclo. E a gente não pode julgar, porque antigamente falavam assim: ah, mas se ela está apanhando tanto, por que ela continua com ele? Ela deve gostar de apanhar. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Sim. Ninguém gosta de apanhar. E a gente não deve julgar a vítima, porque a gente não está na situação dela. A gente não sabe tudo que envolve, desde a questão financeira, a questão emocional, tudo que envolve para ela não ter coragem de denunciar. Então, às vezes, ela precisa que outro denuncie por ela. E eu tenho a impressão, doutora, posso estar enganada, mas eu tenho a impressão que, de repente, ela levou um tapa, ela levou um puxão de cabelo, mas ela pensa assim, não é pai dos meus filhos, a minha avó, a minha mãe me ensinou que tem que ser o único marido e ele vai mudar. Não, ele vai mudar, ele só estava nervoso. E isso continua se repetindo cada vez mais com intensidade. Isso me preocupa demais. Justamente, essa progressividade. São 2 pontos, né? Primeiro, que às vezes ela realmente, né, acredita que aquilo pode mudar. Segundo, e isso eu falo porque é estatístico, sabe? A grande maioria dos casos, muitos casos, o que a vítima fala pra gente? Se ele não bebe, ele é outra pessoa. O problema é quando ele bebe. Só que o problema é que o alcoólatra, que não enxerga que ele é um alcoólatra, ele cada vez bebe mais. Ele não admite, jamais ele admite. Não admite, ele não vê aquilo que ele precisa de ajuda, Sim. Que o alcoolismo é uma doença que precisa ser tratada, mas o alcoolismo, mesmo sendo doença, não é um escudo para proteger ele, que daí ele pode praticar violência doméstica porque ele está embriagado. Então, não. Então, quando isso acontece aliado à questão do álcool, ainda é mais sério ainda. Por quê? Porque ele não vai conseguir sozinho. Ele não vai conseguir se livrar do vício do álcool sozinho e ele não vai conseguir parar de agredir. Por quê? Porque ele já está perdendo o controle de si próprio sobre a influência do álcool. E o álcool cada vez ele consome mais, então é um ciclo muito perigoso para a mulher. Muito perigoso. Deus. Porque, como você disse, a agressão ela vai se intensificando. Então, qual é a mensagem que está no subconsciente desse agressor? Ah, eu dei empurrão, não dei nada. Amanhã eu vou dar um tapa. Ah, eu dei um tapa. Ah, ela não está fazendo o que eu quero ainda. Ah, então não vou dar só um tapa, eu vou dar um soco. E do soco vem talvez a facada. E da facada, o tiro. Meu Deus. Né? E aí, infelizmente, por isso que a gente fala, né, que o feminicídio é um dos crimes, está dentro do homicídio, né? Ele é uma subespécie de um homicídio, porque o homicídio, às vezes, a gente não tem como evitar, porque você não sabe, você sai na rua e alguém te mata do nada. Mas o feminicídio é um homicídio que pode ser evitado, justamente porque ele decorre dessa violência progressiva. Então, né, é difícil, a gente sabe que não é fácil, você ir numa delegacia denunciar o pai dos seus filhos. Sim. Não é fácil isso. Mas é que ele falou, às vezes é o mal necessário. É melhor você ir denunciar ele por ameaça, porque daí esse ciclo rompe, ele cumpre ali uma pena leve, porque a ameaça é um crime leve, de repente até se reconcilia ou nem se separa, mas rompe o ciclo e vive em harmonia, não sem divergências, porque não existe casamento sem divergências. Sim, verdade. As divergências sempre existem. O que a gente tem que saber, né? E lembrar disso, né? Que a hora que vem a discussão é os dois, e às vezes até a mulher também, o homem, né? A discussão é normal. Um levantou a voz. Opa! Vamos divergir, vamos resolver, mas sem levantar a voz. Opa! Sem xingamento. Porque a linha é muito tênue, a linha entre a divergência
e o relacionamento abusivo. E essa linha, o que fixa essa linha? O respeito. O respeito. O respeito. Então, a hora que se perde o respeito, para perder o respeito e pular para o xingamento, é um passo. Do xingamento para a ameaça, é o passo seguinte. Da ameaça para a agressão, é o seguinte. E da agressão para o feminicídio, é o próximo. É o próximo, infelizmente, né? Infelizmente. Meu Deus. Eu preparei algumas perguntas aqui, vamos fazer um bate-volta aqui, porque eu não quero tomar muito tempo aqui da doutora, e ela vai tentar nos resumir. Eu coloquei aqui, violência física contra a mulher, o que entra nessa violência? Tapas, empurrões? Assim, né? Eu até vou ampliar a tua pergunta, Tá. se você me permite, tá? Uhum. Desde a Lei Maria da Penha, porque justamente em direito, na área do direito, existia uma diferença entre violência, que era só a física, e a psicológica não era tratada como violência, era tratada como ameaça, grave ameaça. E nem se falava em violência patrimonial. Mas a Lei Maria da Penha, ela falou que violência são todas essas. A violência psicológica. Olha aí, a violência, atenção, meninas. A violência psicológica é violência. Então, você ser humilhada, você ser chamada de gorda, olha o que você virou, né? Essas humilhações que muitas vezes, para colocar a mulher, colocar ela culpada. Nossa, dela olha para ela mesma. Sempre é a culpada. Aí ela olha para ela mesma, nossa, ele tem razão, olha o que eu me tornei. Né? Isso é uma violência. A gente tem que elevar a autoestima, não abaixar a autoestima quando a gente quer que a nossa companheira ou nosso companheiro melhore. Assim, a sua aparência. Essa é uma violência psicológica e é crime, tá? Tem até o crime de dano emocional hoje, que é um crime novo, que é quando se causa um dano emocional na vítima. A violência patrimonial também foi manchete, né? Essa semana, de um caso na capital de uma mulher que perdeu mais de 1 milhão, enganada, iludida ali por aquele falso. Então, ele não chega pedindo dinheiro. Ele chega mostrando que ele tem muito dinheiro, que ele vai dar uma vida maravilhosa. Não é coisa assim, tipo de internet, essas coisas. Aquele perfil, namoradinho. Aquele perfil assim daquela pessoa, e ele te envolve e, nossa, né? E ela ele se muito encanta. rico, ele não precisa do meu dinheiro. E aí ele pratica o estelionato, induzindo, me passa o seu dinheiro que eu vou investir para você ganhar muito mais. E ela dá o dinheiro, e ela vende o apartamento, e ela perde tudo, e aí ele some. Né? E é o golpista. Essa é uma violência também. Agora, especificamente na pergunta da violência física. Violência física é qualquer tipo de agressão. Não precisa deixar marca. O puxão de cabelo, o empurrão é violência física, que vai se enquadrar num crime menos grave, que é o crime de vias de fato. Quando essa agressão gerar lesão, vai enquadrar no crime mais grave, que é a lesão corporal por violência doméstica. Às vezes, o próprio réu, né, ele não sabe. Ele fala, não, mas eu só empurrei ela que caiu e se machucou. Mas ela caiu e se machucou por quê? Porque ele empurrou. Então, mesmo que ele tenha empurrado, para responder por lesão corporal, não precisa dar um soco. Se ele empurrou e ela veio cair, ralar o joelho no chão ou bater num móvel, isso é lesão corporal. Também. Então, a agressão física é qualquer tipo de contato físico, né, não permitido, agressivo, que pode ou não gerar lesão. Olha só, explicado então. E a violência moral? É essa psicológica que eu falei. Ela pode ser desde ameaças, tá? Ela pode consistir desde uma ameaça, mas a violência psicológica nem sempre ela consiste numa ameaça. Ela pode consistir, por exemplo, tá muito comum falar que as mulheres são loucas. Não se fala muito que homens são loucos, né? Mulher que é desequilibrada. Quer desequilibrar. Isso é uma violência moral. Por quê? Porque muitas vezes aquela mulher que... né? Porque hoje em dia muitas mulheres trabalham fora. Mas elas trabalham fora e chegam em casa, ainda é como se fosse dela a obrigação de limpar a casa, de fazer a comida, de cuidar do filho. Então essa mulher às vezes fica extenuada e não dá conta de tudo. E aí ela chega em casa e a comida não tá pronta. E aí o marido começa a cobrar, mas como? Eu trabalhei o dia inteiro. Como ela não tivesse trabalho, eu trabalhei o dia inteiro. E a comida não tá pronta. Daí ela se insurge, porque hoje em dia também as mulheres não aguentam mais certas coisas caladas, que talvez as nossas avós, bisavós aguentavam. Por que você está falando isso? Né? Eu trabalhei também, né?
Você é uma louca, que tá, né? Então, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ofensas, né? Não, ela não é louca, ela tá defendendo o ponto de vista Sim. dela, né? Ou então, quando ela busca providência, ela é desequilibrada. Isso é coisa, né? Porque os homens ainda falam muito isso. Mas isso era coisa de marido e mulher que a gente devia resolver em casa. Deveria resolver em casa civilizadamente e com respeito. A partir do momento que não resolveu com respeito, isso é crime. Isso o Estado interfere aí. Olha Pode só. haver punição. E tem mulheres que estão doentes psicologicamente. Justamente. E isso tem um crime específico hoje no Código Penal, que é o crime de dano emocional. Ah, é? Então, esse acúmulo de coisas, essa, né, sobrecarga no sentido de que a mulher que é obrigada a tudo, ela é obrigada a ajudar no sustento, ela é obrigada a só ela cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar dos filhos, cuidar Tá sobrecarregada. essa sobrecarga que causa a ela justamente esse dano psicológico, pode haver responsabilidade. Isso é uma espécie de agressão, sim. Meu Deus. Violência sexual. Cabe em que sentido? Em vários sentidos, tá? O homem não é objeto da mulher e a mulher não é objeto do homem. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos seres sexuados, né? Até nós estamos aqui porque né, o ser humano procria por meio das relações sexuais. A relação sexual não serve, né, só para procriar, mas para trazer. Só que nós somos seres sexuados, mas a nossa vida mora no nosso corpo. E o nosso corpo, nele só encosta, só toca quem a gente permite. Principalmente no que a gente chama nas áreas pudentas, né? Ou seja, nas nossas partes íntimas do nosso corpo, que quando alguém toca lá é para satisfazer um desejo sexual, né? Ninguém toca no seio, né? Na região da vagina, nas partes íntimas de uma mulher e para outro motivo senão para desejo sexual. Só que esses toques, eles precisam ser consentidos. Esses atos precisam ser consentidos. E foi-se o tempo que a lei, né, existia o tal do débito conjugal. Houve um tempo que era um dever do casamento. A hora que o marido quisesse manter relação, a mulher era obrigada a manter relação. Me lembro de uma novela que era assim. Vai me usar hoje? É o chamado débito conjugal. É verdade. Né? Mas isso está ultrapassado. Né? Ou seja, o ato sexual, mesmo entre marido e mulher, é um ato de vontade, é um ato consentido. A parceira tem que concordar. O parceiro tem que concordar. Quando se obriga, né, a praticar um ato sexual, isso é estupro. Né? Se obriga com violência, com grave ameaça, isso é estupro. Se obriga, mas sem violência, pode também ser crime, é importunação sexual. Né? Mas né, é preciso deixar bem... Isso eu estou falando para aquelas pessoas que são maiores de 14 anos. Porque para os menores de 14 anos, não pode. Nem se ele peça, porque a lei presume essa violência. Né? Será sempre um estupro. Sim, sim. Então preste bem atenção. A gente está no mês de agosto, né? Mês lilás, defendendo aí as mulheres que passam por isso, defendendo, e também a doutora está aqui para te alertar. Talvez você não conheça o seu direito, o que fazer. Talvez ainda, doutora, estamos falando para mulheres que passam por isso e não têm coragem de tomar uma atitude. Mas a partir de hoje, você vai se encorajar. Você vai erguer essa cabeça e parar de chorar. Porque eu conheço muitas amigas minhas que elas falam assim, ele faz isso para mim, mas ele que mantém a casa. Ele que eu não trabalho, é ele que mantém. Então, eu tenho que aguentar, entendeu? É difícil essa situação, É difícil, tá? Por quê, né? Porque muitas vezes, né, pode se colocar, vamos dizer, a estabilidade financeira acima da sua dignidade. Pois é. E o problema é que ninguém é obrigado a ficar com ninguém se não quiser. Aí você se submete, isso que ela tem que pensar, ela se submete isso durante 10, durante 20, durante 30 anos. Se submete a tudo isso
né, por conta dessa estabilidade financeira. Aí ela já está com esse companheiro há 30 anos. Aí ele simplesmente deixa ela, vai para um outro relacionamento, Sim. ela já não tem dignidade, e como que ela aí vai conseguir essa estabilidade financeira nessa hora? Ela já perdeu toda a dignidade e perdeu também a estabilidade financeira. Pois é. Então, o que acontece? Óbvio, né? A gente sabe das dificuldades. Não estou falando que é uma coisa fácil, né? Uhum. Mas a pessoa tem que pensar que quando... né? São coisas que são opiniões pessoais. Uhum. Então, eu vou dizer a minha opinião pessoal, tá? Claro. A minha opinião pessoal sempre foi: se eu não gostar de mim mesmo, se eu não me valorizar, se eu não me der o devido valor, como que eu vou esperar que o outro dê? Uhum. Então a gente tem sempre, por mais difícil que seja essa situação, primeiro lugar, né, as grandes mudanças da Lei Maria da Penha foi justamente para encorajar justamente essas mulheres. A lei coloca que, né, antigamente, né, ela não tinha coragem, por quê? Porque, além de tudo, a casa estava no nome dele, eu estava no terreno da mãe dele, né? Hoje a lei permite que ela peça medida protetiva para que o agressor saia e ela fique. Eles vão discutir os direitos depois de divisão, mas ela não precisa se submeter a essa agressão mais, porque ela não tem para onde ir. Porque se ela houver provas, né, houver indício de provas que efetivamente existe essa violência doméstica, quem tem que sair não é ela. Quem tem que sair é ele. É ele. É ele. A lei coloca, né, se ela tem filhos, ele vai ter que sustentar os filhos, porque o sustento dos filhos não é porque ele é marido. O sustento dos filhos é porque ele é pai. E mesmo separado, ele vai continuar sendo pai. E até que ela consiga lá na vara de família a pensão devida, na própria vara de violência doméstica, ela pode pedir os alimentos que a gente chama provisionais. Ela, né, não tenho renda nenhuma, né, não vou abandonar os meus filhos, o agressor que tem que sair, Sim. eu vou ficar com os filhos, ele tem que pagar os alimentos. Ah, hoje nós temos, e aqui olha em Cascavel... Aí, essa eu não sabia. Sim, nós temos aqui em Cascavel diversos programas, inclusive um colega meu, até sugiro que um dia você convide ele para o seu podcast, o Dr. José, ele tem um projeto que justamente, em parceria... eu não vou me lembrar agora, mas eu acho que é com... Não vou dizer o nome para não dizer... É uma dessas instituições de colocação de mulheres no mercado de trabalho. Ele tem esse programa. A Prefeitura Municipal de Cascavel tem programas, né, junto ao Banco da Mulher, junto à Secretaria da Mulher, para reinserção dessa mulher no mercado de trabalho. Olha quantas informações, né? Então, assim, óbvio que vai ser difícil. Às vezes, com ele, você tem um padrão de vida que, né, você vai ter que cair um pouquinho. Mas com a tua dignidade, com certeza, você vai conseguir subir esse patamar. Ao passo que, quanto mais a gente vai quanto mais nós vamos nos anulando enquanto pessoa, mais submissa nós ficamos. E mais sujeitas a justamente, desculpe a palavra, a levar... né, pé na bunda, né? E ter que igual procurar, então, quando a mulher se coloca no lugar que ela tem que se colocar, não é acima do homem, mas em igualdade, não abaixo. Quando ela se coloca nessa situação de igualdade, muitas vezes o homem valoriza muito mais ela, essa mulher ele não vai largar, porque essa mulher, a hora que ele tiver... Porque quem é a cuidadora dos idosos? As mulheres. Quando o homem vê força numa mulher, ele não tem vontade de deixar essa mulher, porque ele sabe que essa mulher que lá na frente, que vai cuidar dele, que vai ajudar ele. Então, e quanto mais a gente se anula, mais vulnerável a gente fica a ser descartada. É verdade. Então isso ela tem que pensar. A gente tem que saber o nosso valor, né? Justamente. Principalmente. Doutora, e sobre a violência virtual, foi o que tu falou ali sobre os golpes? No campo virtual, né, hoje, né, a gente tem tanto golpe, né, que a gente escuta todo dia, aposentado, idoso, mas a mulher, por quê? Porque não adianta, né? A mulher, ela nos dois seres humanos que Deus criou, a mulher é a mais sensível, é a mais carente, né? É presa fácil. Então, justamente, né? E tem um monte de... Os lobos, né, não estão mais na floresta, né? O lobo mau, ele não está mais na floresta. O lobo mau, ele tá lá na rede social de relacionamentos, lindo, vestido de príncipe, falando o que você quer ouvir, né? Então, assim, óbvio que não estou dizendo, não tô generalizando, não estou dizendo que na rede social você não pode encontrar
um homem maravilhoso, Uhum. constituir uma família, ser feliz, uma pessoa que te respeita. Não estou dizendo isso. Mas a gente tem que ter cautela. Uhum. Porque muitos dos lobo-maus, eles usam a rede virtual, porque lá ele pode mostrar uma coisa que ele não é mais facilmente. Ele pode pegar fotografias, filmagens, até foto. Às Sim. vezes nem é aquela pessoa que você nem pensa. é ele. Nem é ele, né? E a mulher, né, ouvindo o que ela quer Sim. ouvir. Então, assim, tome muito cuidado. Tome muito Quantas cuidado. mulheres já caíram nos golpes, Justamente, perderam dinheiro. dinheiro. Quando for, se for ali depois a hora que vai encontrar, vá num lugar público, de preferência, porque se ele tá com boa intenção, ele vai aceitar isso, né? Ele vai aceitar. Leve alguém junto com você, não vá sozinho. E de maneira alguma manda dinheiro. E a hora que fala. Aí acende a luz amarela, vermelha, roxa, quando a questão do dinheiro. A questão de dinheiro, por né? favor. É muito com os conhecidos, né? A Sim. gente leva golpe Meu Deus. de conhecido. O que dirá de desconhecido, pois né? Então é bastante complicado. A carência é Esse terrível. ponto, e eu vou falar de outro também. Também acontece muito, tá? A gente não tá para julgar, né? Até porque todos são maiores e capazes, e cada um, né? Sim. Assume o que faz e tudo bem. A gente sabe, né, a questão, né, muitas vezes de num relacionamento, seja não virtual, né, mas aí o virtual passa a ser o meio. Às vezes o casal maior e capaz permite uma filmagem, permite uma fotografia, ou manda uma fotografia mais ousada, porque, né, você confia. Então não é crime ali você mandar, porque você está confiando, mas é crime a pessoa usar dessa imagem, dessa filmagem. Hoje existe um crime que se chama pornografia de vingança. O que é a pornografia da vingança? É quando aquilo foi... Às vezes isso é consentido, mas você acredita que ele vai apagar, que não vai... E às vezes nem é consentido, às vezes faz escondido. E aí usa isso como chantagem. Nossa! Né? E assim, Isa, é horrível o que faz. Porque a pessoa, quando tem essa imagem, ela é cruel. Nos casos que eu tive aqui em Cascavel, para quem que ele mandou? Pro pai da vítima, pro patrão da vítima. Agora imagine... Você já acompanhou casos assim? Sim, não foi nenhum nem dois. Sério? Não foi nenhum nem dois. Aí o trauma, assim, óbvio, a gente vai punir, porque daí vai espalhando as fotos. Mas imagina esse dano emocional para essa vítima. Como que ela consegue? Como que ela vai olhar pro pai dela, sabendo que o pai dela viu aquele momento dela de uma intimidade? Deus. Como que ela vai olhar pro patrão dela dali para frente? Então, assim, tomem muito cuidado no meio virtual. Preferencialmente, nunca faça. Não envie nudes, por favor. E assim, partiu de você, você quer enviar? Não mostre seu rosto. Primeira dica, nunca envie. E se for enviar, nunca mostre nada que possa te identificar, porque o estrago é muito grande. É grande demais. Não tem justiça que vá conseguir reparar esse dano. Imagina o trauma, né? Meu Deus, é terrível. Então, falamos aqui um pouco com a doutora Andréa Frias, promotora de justiça. Estamos falando sobre a lei da mulher, sobre os direitos da mulher. E eu quero que a senhora fale para quem está passando violência na casa, quem está sendo vítima, inclusive. Eu tenho conversado com inúmeras mulheres e elas falam a mesma coisa. Não trabalho, sou dependente, ele me dá tudo. É o que a senhora falou. Ele bebe, mas no outro dia ele está bonzinho e tudo bem. Mas o filme se repete. É um tapa um dia, outro dia um empurrão, outro dia um puxão de cabelo. E o que fazer? Eu gosto de dizer uma coisa, porque a gente tem que falar para todo mundo, né? Sim. Não só para aquelas mulheres, né, com muita coragem, vai. A gente tem que pensar nessas também né, que ela e não é porque ela gosta, né? Porque ela põe na balança. Se é para alguém sofrer, e muitas vezes é pelos filhos. Muitas vezes que ela fala, né? Se, né, aquela frase, ruim com ele, pior sem ele, né? Prefiro eu sofrer do que sofrer meus filhos. A gente sabe que isso existe. A gente não pode, né, estar alheio a isso, né? Mas o que eu digo? A justiça, ela não obriga ninguém a se separar. A justiça não é tudo... Ele não vai para cadeia por causa, né, imediatamente por causa disso. Porque, como eu falei, tem uma progressividade. No Brasil, né, vai para cadeia, né? A gente sabe que é meio... Tem toda uma... Então, assim...
E pedir medidas protetivas, não necessariamente você precisa instaurar o processo criminal. Então, às vezes, tem muitas mulheres que acabam isso, o próprio Supremo já entendeu isso e ele permitiu medidas protetivas sem processo criminal. Então, é possível pedir medidas protetivas, né, dizer que ela, né, sem o processo criminal. É óbvio que vai haver um rompimento, porque quando você pede protetiva, você está dizendo que você está com medo dele. Mas as protetivas não precisam ser para a vida inteira, né? Às vezes é o corretivo que ele precisa saber. Sim. Né? E as medidas protetivas não é só a pessoa ficar longe e não falar. Do nosso juizado, nós temos medidas protetivas também educativas. Se ela for pedir essa protetiva, a gente vai encaminhar ele para um ciclo de palestras, um ciclo, não é só palestra. E a gente tem depoimentos, isso já acontece já há vários anos aqui em Cascavel. Os homens saem de lá entendendo que muitas até eles não entendiam. E às vezes isso vai justamente romper esse ciclo e realmente ele vai mudar. Porque ficar esperando que ele vai mudar sem fazer nada, ele não vai mudar. É difícil. É difícil. E assim, a experiência diz, infelizmente, ele só vai piorar. Ele só vai piorar, infelizmente, né? Então, assim, mesmo não querendo noticiar um crime, né? Procure ajuda. Se não por meio de medidas protetivas, não é só a justiça que resolve tudo, a gente sabe, né? A igreja, muitas vezes, e eu estou falando a igreja, não estou falando a igreja A, a igreja B, a igreja C. Procura uma liderança. Uma liderança, né? Espiritual, porque se for uma liderança, ela vai sim, porque nenhuma igreja, nenhuma fé, seja ela qual for, compactua com esse tipo de violência. Verdade. Né? Nenhuma fé, seja cristã, seja evangélica, seja umbanda, qualquer busca espiritual, jamais compactua com violência. Então, esse é um caminho. Um outro caminho, a psicologia. Às vezes as pessoas, né, minimizam o trabalho do psicólogo. Acham, eu vou lá sentar, né, para contar coisa. Não quero que ninguém dê opinião na minha vida. Não. A psicologia é uma ciência. O psicólogo, ele não tem elo afetivo. Ele vai te saber orientar e existem terapias de casal. Então, muito bom. Né? Então, fazer terapia é ótimo. Então, eu tenho o caminho da justiça, eu tenho o caminho da igreja, eu tenho o caminho da psicologia, eu tenho o caminho dos amigos, né? Né? Fale para alguém de sua confiança, peça ajuda. É isso que a gente fala. Então, muitos caminhos há. O que jamais pode acontecer é justamente isso que essas pessoas estão te falando, o conformismo. Né? Porque a gente não veio, vamos pensar, a gente tem uma vida. E ninguém veio nessa vida, nesse mundo, para sofrer. Para sofrer, ainda mais sofrer por conta, óbvio, a gente já tem, quando vem uma doença que você não consegue evitar, é um sofrimento. As dificuldades financeiras é um sofrimento. Agora, né, um sofrimento daquele que deveria, né, te cuidar e você cuidar dele, né? Então, a gente precisa pedir ajuda. E para quem não sabe, qual é diz que lá a Lei Maria da Penha? Qual que é e aí, então, é importante a intervenção dos terceiros, porque às vezes a gente tá falando tudo isso para essa vítima e mesmo assim ela não se encoraja. Mas aí tem o vizinho, tem a família, tem os amigos que estão vendo isso. E em briga de marido e mulher, a gente tem que botar a colher sim. E antigamente havia essa justificativa, por quê? Porque as pessoas, obviamente, eu vou denunciar se ela não faz nada, né? Mas hoje em dia, e aí eu vou ficar ruim, né? Hoje em dia você denuncia sem se identificar. O Disque 100 é o Disque Direitos Humanos. O Disque 180 é específico para violência contra a mulher, que também é uma violência contra os direitos humanos. Então, tanto o Disque 100 quanto o Disque 180 vão ser levados. Todos vão ser investigados. Aí, mas eu soube de uma pessoa que denunciou e eles estão juntos até hoje. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, né? Certeza. E se não valer para nada, vai valer pelo menos para uma coisa. O dia que a polícia bater na casa, que o Ministério Público chamar, ou que a Patrulha Maria da Penha, por conta de uma denúncia dessa, bater na porta, vai servir para pelo menos uma coisa. O agressor sabe que tem alguém de olho nele.
Isso. Ele sabe. Então, pelo menos para isso, né, vai ajudar. Isso é muito bom. E aí, ele com certeza, se não vai parar, vai ficar esperto. Pelo menos vai ficar esperto que tem alguém de olho nele. Isso aí. Então tá, meus seguidores, conversamos hoje sobre diga não à violência contra a mulher. E estamos no mês de agosto, mês lilás, né, que representa aí a Defensoria da Mulher. Estou aqui com a promotora Andréia Frias. Obrigada mais uma vez por você ter vindo, aceitou com muito carinho. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, estou sempre à disposição. E precisando também, estou à disposição, tá bom? Obrigada a todos. Foi muito útil, foi muito utilidade o que ela falou, transmitiu para nós, transmitiu para várias pessoas, que daqui a pouquinho vai para o ar. E qualquer dúvida, eu vou marcar o @ dela lá, e você pode entrar em contato, que eu tenho certeza que ela vai te orientar, ela vai falar com você, tá bom? Beijo no seu coração. Obrigada, doutora. Nada, que isso.